riscos fiscais para o MEI. Talvez você já se perguntou, e aí, será que o MEI ele tem algum risco fiscal? Então, meu objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre esses riscos fiscais que os MEIs eles podem ter. Principalmente com a questão do início da reforma tributária, a gente vive um cenário fiscal que está em constante transformação, então, principalmente o início da implementação da reforma tributária, então isso pode gerar alguns impactos. Então, você, talvez que está assistindo esse vídeo aqui, tem um MEI ou está pretendendo abrir um MEI, então acho que vai contribuir para você. Então, acredito que todos aqui que estão assistindo esse vídeo sabem que o MEI ele tem as obrigações simplificadas. Então, a maioria acredita aqui que eu falar que o MEI ele tem as obrigações fiscais simplificadas, talvez é aquele ditado, né? Chover no molhado. Mas o objetivo aqui não é ficar apenas nessa questão de que o MEI ele tem as obrigações fiscais ali resumidas, simplificadas. Eu quero aqui falar sobre os riscos que eu vejo alguns MEIs correndo. Então, aqui no escritório, a gente sempre recebe alguma demanda de MEI, então a gente sempre observa os gargalos que estão acontecendo. Então, me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, eu já quero aqui convidar você a se inscrever nesse canal, a já deixar o seu joinha, porque fazendo isso você vai estar nos fortalecendo aqui o canal. Então já compartilha com algum amigo empreendedor aí para conhecer também o nosso canal. Então hoje o objetivo aqui é falar um pouco sobre essa questão dos riscos fiscais para o MEI. Então eu fiz uma breve anotações aqui sobre essa temática. Eu acho que o ponto importante aqui é a gente reforçar que o MEI ele tem o limite de faturamento de 81 mil. Existe um projeto de lei em tramitação, mas isso aí, para aumentar o limite desse MEI, mas isso aí a gente já tem anos ouvindo essa temática e até agora nada. Isso é muito ruim para os MEIs, porque querendo ou não, a gente pega ali um limite de faturamento de 81 mil que está um valor defasado. Então, ocorreu atualizações nesses anos de salário mínimo e o limite do MEI continua o mesmo. Então, acho que isso é muito ruim para os MEI. Então, a gente continua ainda com esse limite de 81 mil. Então, isso, querendo ou não, torna gerando mais ainda essa questão de riscos fiscais. Acho que é importante a gente entender que esse 81 mil de faturamento não quer dizer que é 81 mil emitido de nota. Porque tem muitos empreendedores, muitos MEI, que abrem o MEI, não, eu só vou estourar o limite se eu emitir todas as notas fiscais. Porque a gente sabe que o MEI ele tem a obrigatoriedade hoje, nesse exato momento, apenas de emitir nota fiscal para CNPJ. Então, se o MEI ele presta um serviço para uma empresa, então ele é obrigado a emitir essa nota fiscal. Então, querendo ou não, muitos MEI tornam para contribuinte pessoa física não emitir, nem fica com isso na cabeça de que não, se eu não emitir nota, então eu não vou estourar os 81 mil de faturamento. E aí que eu vejo onde que começa a morar ali a grande questão que pode gerar ali um risco fiscal muito grande e tornar prejudicando o seu negócio. Então, eu quero aqui falar com vocês, relatar um acontecimento que aconteceu essa semana. A gente está nessa fase de reenquadramento de MEI, desenquadramento, questão de legalização das empresas que foram desenquadradas do Simples Nacional. E uma pessoa me procurou essa semana e me relatou ali que a empresa dela foi desenquadrada. Então ali eu fui buscar inteirar, entender o que aconteceu. Então a gente faz um diagnóstico aqui. Então toda e qualquer empresa, qualquer cliente que nos procura os nossos serviços hoje, porque atendemos tanto na parte contábil quanto na parte de gestão financeira ali, na parte de consultoria, do BPO financeiro. Então a gente busca fazer esse diagnóstico para entender o que o cliente está precisando. E conversando com esse cliente, e no diagnóstico eu vi que a questão dele era do desenquadramento do MEI. E o que eu observei foi, acho que um dos motivadores de eu gravar esse vídeo aqui, trazer esse vídeo aqui para vocês. Esse cliente, ele me relatou que ele fatura, em média, 20 mil por mês. Então, assim, então, querendo ou não, foi um dos pontos que me trouxe essa grande motivador para vir trazer esse vídeo para vocês. Por quê? A realidade desse cliente, tenho certeza que é a realidade sua que está assistindo esse vídeo. E se não é sua, é da maioria dos MEI. Que eu tenho visto que
tenho se pautado na questão, eu só vou estourar o limite de 81 mil se eu emitir 81 mil de nota. E não é. Então é aí onde que começa o primeiro risco, o risco fiscal para o MEI. Por quê? O que acontece? A gente vê que há 5, 10 anos atrás, era muito raro a gente ouvir algum empreendedor, principalmente pequeno, falar que foi autuado pela Receita Federal. Isso quando eu falo, não só a Receita Federal, mas a Receita do Estado. As receitas estaduais também. Era muito raro. Mas, porém, com esse movimento da reforma tributária, então isso tem mudado o cenário. Então, por exemplo, também essa semana conversando com outro cliente, ele tem um familiar próximo e essa pessoa ela foi autuada pela Receita Estadual por sonegação. Então, o que acontece? Sonegação em que sentido? Ele tinha uma maquininha e essa maquininha era no nome de um terceiro. Então, a Receita, ela, em uma fiscalização de rotina, chegou lá e autuou essa empresa. Então, essa empresa basicamente é uma empresa pequena. Então, quando eu falo pequeno, estou falando de faturamento médio anual 500 mil. Então, 500, 600 mil. Então, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai ter esse retroativo, tudo calculado, vai ter a multa por sonegação. Então, basicamente, a brincadeira disso vai chegar em torno de 500 mil. Então, assim, são várias coisinhas que aconteceram essa semana que me motivou a trazer esse vídeo aqui. Para você que tem um MEI, que está pensando em abrir um MEI, se atentar a alguns pontos. Então, por exemplo, esse cliente que me procurou, que ele está faturando essa média de 20 mil por mês. E isso não é difícil de você encontrar um MEI faturando isso. Então, o que acontece? Mas se eu emitir nota de tudo, eu vou pagar muito imposto para o governo. Aqui eu não estou para falar sobre essa temática. Lógico, igual eu sempre falo para todos os meus clientes, ninguém gosta de pagar imposto. Eu, pelo menos, desconheço uma pessoa que paga. Não, eu estou orgulhoso de pagar imposto. Porque, querendo ou não, a gente, às vezes, o que a gente paga, o que vem de retorno, não fecha a conta. Mas o mérito aqui do vídeo não é esse. Então, assim, o que acontece? Você não pagar, você está criando um passivo tributário. Então, assim, o que acontece? Aí, vamos lá. Falar aqui sobre alguns riscos. Então, já que o objetivo aqui, eu trouxe aqui algumas situações, mas o objetivo aqui é falar sobre esses riscos, e são riscos reais. Então, primeira coisa, multa e juros retroativos. Tudo bem, se você não emite tudo, o que acontece? Você sabe que você está criando um passivo tributário. Por que você está criando um passivo tributário? Porque a Receita Federal ela não vai bater na sua porta hoje. A Receita Federal ela tem até 5 anos para bater na sua porta. Então, quando a gente olha para esses outros cenários que eu trouxe aqui sobre essa questão da atuação de uma empresa que aconteceu, de um cliente meu aqui próximo, familiar próximo, um cliente que na verdade, eu atendo uma pessoa e ela tem um familiar que foi atuado por essas questões de sonegação. Então, o que acontece? Você pode ser atuado pela Receita em até 5 anos. Então, por exemplo, nós estamos em 2026, o que aconteceu de 2021 para cá, você está no risco de qualquer momento a Receita bater na sua porta. Então, assim, não se deixe levar pelo engano de que se eu não emito nota fiscal, eu não estou sendo fiscalizado. Porque o que acontece, principalmente pós-pandemia, a gente viu um aceleramento dos meios de pagamento digitais. E o que acontece isso? Isso para a Receita Federal é um prato cheio, porque ela tem acesso a toda essa movimentação. Então, o que acontece? Como é que no escritório a gente atende na parte financeira, a gente faz ali a parte de BPO financeira, então a gente cuida do financeiro de várias empresas. O que eu observo? Que da pandemia para cá, a representação de recebimento de dinheiro físico caiu drasticamente. Hoje, então, pelo menos nas empresas que nós atendemos, é muito raro a gente ver uma empresa com um percentual acima de 15% do que ela fatura sendo em espécie física. Então, querendo ou não, olha a mudança de comportamento. Então, isso automaticamente o que acontece? Para a Receita Federal, ela tem acesso a essa informação. Então, esse é um risco que você está acumulando. Então, esse cliente me procurou, ele me falou sobre essa questão do faturamento dele, porque aqui eu sempre busco entender. Até às vezes, eu até tenho um pouco assim, às vezes tem alguns clientes que são pessoas que às vezes até pode interpretar que a gente está do lado da Receita Federal, e não é. A gente quer ajudar o empreendedor a
deixar o risco e ter uma operação lucrativa. Então eu sempre falo, gente, eu tô falando isso para vocês que tem que ser dessa forma aqui, não é porque eu tô puxando sardinha para receita. Não, eu tô fazendo porque eu tô te livrando de você ter uma dor de cabeça daqui 2, 3, 4 anos. Então o que acontece? Então, quais são os riscos? Se você for autuado, quase não sai. Se você for autuado, você tem um risco das multas, dos juros, dos retroativos. Então, assim, e o outro risco são 5 anos. Então, são 5 anos que a Receita Federal ela pode te indagar. Então, assim, ela tem esse prazo. E outra questão também é o risco de falir a empresa. Então, olha, olha a proporção desses riscos. Então, quando eu falo de falir a empresa, igual, por exemplo, essa outra empresa que eu citei aqui da questão da autuação. Cara, tudo indica que essa empresa vai ter que fechar as portas. Por mais que ela tenha uma operação lucrativa, mas querendo ou não, ela vai ter que desfazer da empresa para cobrir esse passivo que a Receita está cobrando. Lógico, ainda tem as questões via judicial, mas querendo ou não, olha o transtorno, olha o desgaste. Então, o meu objetivo aqui é trazer esse ponto de atenção para você, MEI. Porque assim, o que tem que avaliar? Se o risco compensa. Então, assim, e 99% das vezes o risco não compensa. Porque, assim, acho que quando a gente decide empreender, eu acho que a gente está tirando um sonho do papel e colocando vida nesse sonho. Então, acho que a gente não quer que o nosso sonho ele se frustre. Temos os desafios da questões burocráticas, tributárias, temos, mas assim, mas temos que ter essa consciência de que temos que olhar para uma outra ótica mais estratégica. Então, é o que eu sempre falo para os meus clientes aqui. Vamos olhar de forma estratégica? Então, assim, a precificação. Como que está a precificação do negócio? Porque, querendo ou não, assim, o imposto não é para sair do lucro do seu negócio. O imposto ele tem que estar na sua precificação para que você não perca a sua lucratividade. Então, assim, lógico, não é tão simples assim, porque tem outros pontos de se avaliar. Então, aqui, quando um cliente ele nos procura, a gente analisa 360 para poder direcionar ali da melhor maneira possível. Então, assim, esses são os riscos que eu vejo que muitos MEI estão correndo. Risco de ser autuado, risco de ter ali multas, juros. Então, assim, são muitos riscos. Então, risco de falir o negócio. Então, olha a frustração. Então, aí vamos lá. Vamos caminhar aqui para o fechamento para você não ficar chateado. Se você chegou até aqui, já não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá? Porque aí você nos fortalece para cada vez mais trazer vídeo aqui. Minha intenção é compartilhar a minha experiência com você para ajudar você dentro do seu negócio. Então, assim, vamos aqui pro fechamento. Então, se você pensa ou se você está com MEI, se você já tem um MEI, então vamos lá, já pensa de forma estratégica. Ah, eu tô igual essa pessoa que te procurou aí no escritório. Eu tô faturando 20, 15 e eu tava tranquilo até esse momento. Agora você falando tudo isso, eu já fiquei preocupado. Então vamos lá. Faça uma análise. Ah, se eu fosse para estar 100% para mim acabar com o risco, quantos que isso custaria para minha empresa? Ok, vai custar, eu vou pagar R$ 2.000 reais de imposto. Um exemplo, tá, gente? Porque de segmento para segmento varia. Mas se você precisar de um auxílio, você precisar de um planejamento tributário para fazer essa análise, nos manda um WhatsApp aqui, nosso WhatsApp está na descrição aqui desse vídeo, nos manda um WhatsApp que vamos ajudar você nessa tarefa. Então faça um planejamento tributário. Por quê? Com o planejamento tributário, você analisa a sua precificação. Porque aí você começa a fazer uma precificação inteligente. Para quê? Para que você saia do risco e vai para uma operação segura, mas porém não perca margem, não perca lucro. Porque o que acontece? Lógico, em algumas situações talvez você vai perder ali momentâneo, no espaço curto de tempo, um percentual de lucro. Mas no médio e longo prazo, você vai manter o seu lucro. Então, assim, então o que acontece? Você tem que olhar para a precificação de forma estratégica, de forma inteligente. Porque na precificação é onde que você vai preparar o seu negócio de comércio, de serviço, para estar sem risco. Porque se você não quer correr o risco e perder tudo, então você tem que agir dessa maneira. Então, o que acontece? Então, faz uma análise. Hoje eu estou no risco, então procura sair do risco.
como fazer isso? Um planejamento tributário vai te ajudar e uma precificação inteligente, porque através da precificação inteligente é que você vai continuar conservando o seu lucro. Porque o que eu vejo, muitas pessoas talvez não saem do MEI e estão correndo risco porque o negócio não dá lucro. Então, assim, se você está numa atividade, se você está no exercício de um negócio e você, para deixar ele lucrativo, você tem que correr risco, então eu convido você a repensar. Então, talvez olhar de uma forma que você, mais estratégica ali, às vezes mudar, se você vende produto, então mudar ali a questão de produto, pegar um produto que possa te dar mais, olhar para o seu serviço e criar estratégia para que você possa agregar mais valor no seu serviço. Então, assim, tudo isso para ajudar você a sair desse risco. Então, é importante você, empreendedor, se atentar a esses pontos que eu trouxe aqui para você. Por quê? Porque o risco não compensa. Porque tenho certeza que você começou empreendendo, era um sonho. Às vezes foi por uma necessidade, mas e depois isso foi transformado em um sonho. Então não deixa o seu sonho acabar em pesadelo. Então o meu objetivo aqui não é colocar temor no seu coração, mas sim trazer uma reflexão para você. Porque o meu compromisso, quando eu comecei a lidar com empreendedores, a lidar com empresas, o meu compromisso é ajudar a fortalecer esses negócios. Então, por isso que eu estou aqui falando com você.